Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Polícia identifica 3 suspeitos de envolvimento no homicídio de policial militar morto a facadas e enterrado dentro de invasão comandada pelo tráfico. Conforme informação antecipada pela rede Tiradentes, autoridades de segurança confirmaram durante coletiva de imprensa o envolvimento de 3 suspeitos no homicídio do policial militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos. O delegado titular da especializada em homicídios e sequestros, Juan Valério, falou quem são os 3 suspeitos identificados. Conseguimos identificar uma testemunha ocular. Uma dessas pessoas já tinha passagem desde quando era menor de idade, já respondia por um ato infracional de roubo. É o Marcos Neves Serra. Ele tem 19 anos, né? Ele, inclusive, está com mandado de prisão em aberto. Os outros são... Esse da esquerda. Isso. Os outros são o Tá Bandido, que é a alcunha dele, e o outro é Índio. Esse é o Índio, esse é o Marcos Neves, e esse aqui é o Tá Bandido. Ok? São essas 3 fotos, ele reconheceu. Ao menos um dos envolvidos já teve um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Outras 3 pessoas também estão sendo investigadas. Ainda de acordo com o delegado Juan Valério, o soldado Portilho teria sido morto porque os assassinos o identificaram como policial militar. Esses infratores observaram isso, imediatamente o renderam, pegaram, juntamente com os outros 3, e os levaram até uma ribanceira. O policial ainda gritou por socorro, que levassem as coisas, mas ele acabou sendo executado ali mesmo nessa invasão, né, da vovó Maroca, e foi enterrado lá. Imediatamente todos os infratores eles evadiram-se do local desde o dia do ocorrido e não mais chegaram lá. Segundo as forças de segurança, existe uma testemunha ocular do caso que viu toda a ação. E é com base nesse depoimento que a polícia chegou até o local onde estava o corpo do soldado. A testemunha também ajudou na identificação de 3 dos 6 envolvidos no homicídio. A arma que estava com PM foi encontrada na casa de uma mulher. O revólver calibre 38 estava enterrado no quintal. Outros objetos pessoais do policial morto também foram encontrados com várias pessoas que estão sendo investigadas. Segundo a polícia, a faca usada para matar o PM também foi apreendida. Apesar do avanço das investigações, algumas perguntas ficaram sem respostas. Uma delas diz respeito sobre o que fazia o PM em uma área vermelha comandada pelo tráfico. Outra pergunta é relacionada ao incêndio ocorrido logo após a morte do policial militar. Existem dúvidas sobre quem teria provocado o incêndio, se os traficantes ou os próprios PMs em retaliação ao colega de farda morto. Tudo está sendo investigado, segundo informou o delegado-geral Frederico Mendes. Nós vamos já determinar uma portaria, vai ser instaurada uma portaria para apurar esses fatos, né? Então, diante da portaria, a autoridade policial local, o DIP, vai empreender diligência, vai solicitar perícia a fim de se elucidar como ocorreu esse evento. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Davi Brandão, o assassinato do policial militar foi um duro golpe contra o Estado Democrático de Direito. Nós não podemos nos nivelar por baixo, até porque nós representamos o Estado. O Estado foi ferido, realmente. O Estado Democrático de Direito está ferido com a morte do soldado. E nós estamos dando a resposta adequada. O velório do policial militar Paulo Sérgio Portilho foi realizado na capela do Comando Geral da PM, sob forte comoção. Abalados com a tragédia, familiares do soldado Portilho evitaram falar com a imprensa. O Ministério Público Federal dá prazo de 30 dias para a Prefeitura de Manaus alterar nomes de logradouros e prédios públicos batizados com nomes de pessoas vivas. Lei federal proibia essa prática, mas governantes faziam vista grossa. O Ministério Público Federal constatou no levantamento rápido que muitos já tinham certeza. Existem várias ruas, bairros e prédios públicos com nomes de pessoas vivas, o que por lei é proibido. Entre os mais relevantes, ruas e bairros batizados com nomes de políticos que ainda estão em atividade, como Alfredo Nascimento e Amazonino Mendes. Nesse caso, são 4 ruas e 2 bairros com os nomes deles. A lei que proíbe o uso de nomes de pessoas vivas em logradouros e prédios públicos completou 40 anos este ano. Porém, durante todo este tempo, nossos governantes fizeram vista grossa para ela. Mas agora, nessa primeira etapa, a Prefeitura tem 30 dias para alterar esses nomes.
sob pena de ter recursos públicos federais não repassados e o prefeito responder por improbidade administrativa. O procurador da República, Alexandre Jabbour, destacou que, apesar de ser antiga, a lei permanece em evidência e as autoridades precisam respeitá-la. A Constituição Federal ela preconiza um dos princípios da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Então, o administrador público, de um modo geral, ele não pode favorecer ninguém em propagandas, divulgações, ou mesmo na nomeação de bens públicos. Em decorrência disso, existe uma lei federal, como mencionado, é um pouco antiga, mas ainda é vigente, ainda valendo, que proíbe a nomeação de qualquer bem público, seja da União, Estado ou município, de uma pessoa viva, né? Nas ruas, a população tem opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Muitos acreditam que a alteração nessa altura do campeonato traria mais prejuízos do que benefícios. Já outros acham que é importante fazer a mudança e deixar de beneficiar políticos influentes. Não tem necessidade disso, né? Depois de tantos anos, agora que a pessoa vem botar para fazer, depois de 40 anos, como você disse, né? Eu acho que devia continuar o mesmo nome, não precisa beneficiar. Tantos políticos já estão sendo beneficiados aí com outras coisas, né? Precisa mais de uma coisa dessa. Eu acho que não poderia beneficiar nenhum desses políticos, já que os políticos são eleitos por nós. Certamente, a época que essas ruas, esses bairros foram nominados, essa lei já estava vigente, houve de fato uma inobservância, né, na época, e isso pode acarretar até, a gente imagina mesmo, um contratempo para os moradores, para as pessoas que estão acostumadas a conhecer aquele determinado local com aquele nome. Porém, é importante observar a lei, né? Isso precisa ser corrigido, alterações de nomes de rua acontecem vez ou outra, e nem por isso a gente tem uma desordem administrativa. O procurador da República relatou ainda que numa segunda fase fará as mesmas recomendações para o governo do estado para que faça as alterações nos nomes de prédios públicos, a exemplo da Arena Amadeu Teixeira e do Hospital Delfim Aziz. Ao contrário do restante do país, desemprego no Amazonas não dá sinais de recuperação. De acordo com o IBGE, o Amazonas ocupa a 3ª posição no ranking com mais desempregados. Já Manaus é apontada como a capital com mais pessoas desocupadas no Brasil, como explica o disseminador de informação, Adjalma Nogueira. Desde 2012, quando a série começou, é o trimestre que apresentou a mais alta taxa de desocupação da série. Então, a série começou em 2012 e, nesse trimestre, apresentou alta tanto para a região metropolitana quanto para a capital de Manaus. O estudo também aponta que 43 mil pessoas que nunca trabalharam passaram a procurar emprego por conta da crise econômica, afetar diretamente a renda familiar. Entre os segmentos que apresentaram maior queda estão a construção civil e a administração pública, que juntas somaram mais de 50 mil pessoas desempregadas em apenas um ano. A construção civil caiu de 116 mil postos de trabalho para 94 em 2016. Este ano já foram fechados mais 29 postos. No ritmo bem parecido, vem a administração pública, que pulou de 284 mil para 260 em apenas um ano e demitiu mais de 24 mil pessoas, o que acaba afetando diretamente o comércio, que precisa do consumidor para aquecer as vendas e fazer a economia girar. No momento em que você tem uma alta taxa de desocupação, certamente que o empregador ele opta por demitir aqueles maiores salários. Certamente que isso causa um efeito dominó na massa de rendimentos, que é a soma de todos os salários percebidos pela população empregada. Diante do cenário político, os economistas não conseguem prever melhorias na taxa de desemprego, pelo menos até o final do ano. A ação educativa leva à conscientização à população no Dia Mundial Sem Tabaco. A chuva que atingiu Manaus na manhã desta quarta-feira não desanimou os participantes da celebração do Dia Mundial Sem Tabaco, na Vila Olímpica, bairro Dom Pedro, Zona Oeste. Na busca por qualidade de vida, jovens e adultos dançaram e suaram a camisa. Seu Djalma Sena, de 71 anos, que nunca fumou, faz um alerta. Dizem que as causas guerras é opiniões e religião negativa. O cigarro também é uma causa
de guerra e morte. E o assunto é sério. Em 2017, a previsão é que sejam registrados 1.800 novos casos de câncer no Amazonas, seja por meio do vício do cigarro, seja por outro problema. A coordenadora estadual de atenção oncológica do estado, Marília Muniz, diz que uma vida saudável ajuda a prevenir o pior. É tudo que nós precisamos, já que o tabaco ele está relacionado com todas as formas de câncer, entre outras doenças como as cardiorrespiratórias. Então, fazer exercícios físicos, se alimentar adequadamente, não comer embutidos, enlatados. Não é? Se a pessoa é dependente pesado, ela deve procurar um dos ambulatórios do fumante, porque só aqui em Manaus nós temos mais de 20 ambulatórios do fumante. Entre 2000 e 2009, o Amazonas registrou 1.399 casos de câncer de pulmão, sendo 60% em homens e 90% das causas é o consumo do cigarro. O coordenador do Programa de Controle do Tabagismo da FCCOM, cardiologista Aristóteles Alencar, afirma que o custo para tratar um paciente vítima de câncer em consequência do cigarro é muito alto. E esse dinheiro poderia ser jogado, por exemplo, para a atenção primária, evitar doenças, não tratar doenças. Por exemplo, para você ter uma ideia, os cânceres, em torno de 30% são causados pelo cigarro. Já o câncer de pulmão, 90%. Se eu estivesse numa sala 100 pessoas com câncer de pulmão, 90% dessas pessoas fumam. Um dado preocupante é que no caso dos jovens o consumo tem crescido e as meninas lideram. É o que destaca o cardiologista Aristóteles Alencar. Nós observamos uma redução da prevalência, ou seja, do número de fumantes adultos acima de 18 anos. Mas, infelizmente, e não sabemos por que ainda, as meninas, as garotas, sexo feminino, estão fumando mais que os meninos. Então é uma variável nova que tem que ser abordada. Na capital, o evento foi organizado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia. No Brasil, o Amazonas é o estado que está em terceiro lugar no número de pessoas que abandonaram o tabaco. Segundo a coordenação do Programa Estadual de Controle do Tabagismo, da FCCOM, isso é fruto das campanhas de conscientização. Quem está atrás de emprego tem como opção os concursos públicos. Um dos processos seletivos visa preencher vagas para a Prefeitura do município de Maués e contempla as zonas urbana e rural da cidade. São mais de 300 vagas temporárias nas áreas de auxiliar de serviços de saneamento básico e auxiliar de serviços gerais, cozinheira, merendeira, vigia, engenheiro civil, técnico de edificações, médico veterinário, psicólogo, assistente social, nutricionista e fonoaudiólogo. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. O edital está disponível no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Amazonas do dia de hoje, dia 31 de maio. Comissão de Ética vai apurar em 10 dias conduta de presidente do Parlamento Municipal sobre suposto assédio moral à vereadora. O pedido de apuração de assédio moral foi feito pelo próprio presidente do Parlamento Municipal, que encontra-se ausente da cidade, em viagem a Brasília. Segundo o presidente da Comissão de Ética da Câmara, vereador do PTN, Wallace Oliveira, o caso será analisado em até 10 dias. Nós acabamos de receber a notificação do encaminhamento do documento pela mesa diretora. Nós vamos recepcionar esse documento, vamos levar ao colegiado da Comissão de Ética desta casa, estaremos deliberando a escolha do relator e desencadeando todo o processo para a apuração de uma maneira geral. O episódio, que chamou atenção nas redes sociais na terça-feira, foi tema de discussão na sessão plenária desta quarta. Apesar da grande repercussão, muitos vereadores consideraram o fato como algo normal dentro do parlamento, conforme destacaram os vereadores Plínio Valério, do PSDB, e Gedeão Amorim, do PMDB. Não vejo que tenha sido algo que seja incontornável. Penso que, mesmo com a ausência da comissão examinando a denúncia, a casa volta à normalidade. Hoje os primeiros discursos já foram nesse sentido.
faz parte. A vereadora Joana está chegando cheia de encantos, pensamentos, ideias, e está pensando que essa coisa não faz parte do parlamento. Normal, ela vai sofrer mais do que isso. Eu até disse também que a vida é feita de amargo e doce. Quem só gosta de doce é criança. A vereadora Joana D'Arc faz parte do PR, partido de oposição ao prefeito na Câmara Municipal. A parlamentar teria se ofendido depois de ter sido impedida de se manifestar sobre a CPI da água. A presidência da casa mencionou que apenas cumpriu o regimento interno da Casa Legislativa, que naquele momento não permitia a manifestação da vereadora, devido ao espaço de tempo concedido dentro do regimento. 900 processos estão pautados para um dos maiores mutirões de conciliação da Vara de Família em Manaus. Os detalhes com o repórter Fábio Melo. A 10ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus está realizando nesta sexta-feira, a partir de 8h30 da manhã, um grande mutirão de conciliação com cerca de 900 processos pautados. Esse atendimento vai ser na Escola Samuel Benchimol, que fica na Rua J, no São Joé 2. O doutor Luiz Cláudio Chaves, juiz da comarca, vai falar para a gente sobre esse atendimento. Como é que se faz para atender tanta gente nesse dia? Como é que foi organizado esse atendimento lá? Na realidade, esse atendimento é fruto de uma parceria entre o Poder Judiciário e a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas. Então, nós realizaremos nessa sexta-feira, a partir das 8h30, como você mencionou, ao longo do dia e no dia seguinte, no sábado de manhã, 900 audiências. As audiências que já estão pautadas são de processo da Zona Leste. Então, quem tiver processo na Zona Leste que queira conciliar, é só entrar em contato lá com a vara, pode ir pessoalmente, mas quem estiver assistindo, que souber que chegou a intimação na sua casa, compareça, gente, porque nós estamos dando um importante passo para diminuir o tempo de duração dos processos, aumentar o acesso à justiça da população e, ao mesmo tempo, garantir efetividade para fazer valer um princípio básico do direito, que é a razoável duração do processo. Ninguém aguenta mais a lentidão nas respostas do judiciário. Nós queremos uma justiça célere, e o cidadão pode nos ajudar a alcançar essa justiça célere. Como? Quem tiver o processo lá que foi intimado, comparecer lá na Escola Samuel Benchimol, no São José 2, nessa sexta-feira e no sábado, para as audiências de conciliação. Obrigado, doutor Luiz Cláudio Chaves. Só lembrando, então, a Escola Samuel Benchimol, a Escola de Educação de Jovens e Adultos, fica na Rua J, sem número. Então, a partir de 8h30 da manhã, esse processo de conciliação lá nessa escola. Fábio Melo, para a Rede Tiradentes. Nesta quinta-feira, o comércio varejista terá descontos em estabelecimentos de 12 estados do país e no Distrito Federal durante a 9ª edição do Dia da Liberdade de Impostos. Em Manaus, os descontos serão de até 80% de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem CDL Jovem. O objetivo da ação é conscientizar sobre a alta carga de impostos no Brasil e apoiar a simplificação tributária. Os lojistas adeptos à campanha irão reduzir os impostos do valor dos produtos, vendendo-os pelo preço real. Na capital do Amazonas, o evento será realizado no Amazonas Shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. Para marcar a data, 1.000 lojas e 10 shoppings em todo o território nacional vão oferecer produtos com até 80% de desconto. Os preços bem abaixo dos praticados normalmente equivalem ao valor dos impostos embutidos nos produtos. A Arquidiocese de Manaus anunciou na manhã desta quarta-feira a programação da Festa de Pentecostes 2017, que será realizada neste fim de semana. A previsão é da Arquidiocese de Manaus e foi anunciada na manhã desta quarta-feira no auditório da Fundação Rio Mar, no centro de Manaus, durante entrevista coletiva que contou com a participação do arcebispo Dom Sérgio Castriani. O tema do evento deste ano é Vem Espírito Santo com Maria, cuidar da Amazônia. Programado para o dia 4 de junho no Sambódromo, Pentecostes deve lotar o centro de convenção, segundo o padre Geraldo Bendarran, coordenador de pastoral da Arquidiocese. A gente espera lotar mesmo o centro de convenções em toda a sua capacidade, que é de 80 mil pessoas. A gente sabe que dá sempre mais. E tudo preparado, tudo realmente bem arrumado. Vai ser um momento assim, de muita acolhida, de que o povo vai chegando, de muitos cantos, de muitos louvores. De acordo com a coordenadora da Pastoral do Migrante, Valdísia dos Santos, um dos momentos marcantes de Pentecostes vai ser a coleta de alimentos que vão ser doados a pessoas carentes, ribeirinhos e imigrantes, como é o caso dos índios da Venezuela.
De acordo com Valdízia, venezuelanos vão participar ativamente de Pentecostes na organização do evento. É por isso que vão receber uma ajuda social. Hoje, Manaus conta com mais de 500 indígenas que chegaram na capital até maio. As pessoas também que estão lutando por trabalho, estão buscando estudar, fazer alguma coisa. O desafio hoje maior é o emprego. Por conta da crise que vive a Venezuela, além de indígenas, não indígenas também têm chegado em Manaus na busca por uma vida melhor. É o caso da bioquímica Solange Blanco. Estou procurando trabalho, mas pode ser tudo que eu posso servir a Manaus, a Brasil, porque eu penso que é um serviço. Minha profissão é para servir, é para ajudar. Pentecostes 2017 está programado para começar às 14 horas do dia 4 de junho no Sambódromo. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quarta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, uma excelente noite. Até amanhã.